Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos novamente ao Conexão Autista. Meu nome é Jonas Gonçalves, médico psiquiatra, e esse é Roberto Gomes Marques, psicólogo, analista do comportamento, exímio guitarrista, colecionador de guitarras. Um pouquinho das coisas que a gente faz, né? Quando sobra tempo, né, Quando Roberto? sobra tempo. Às vezes sobra um Às tempinho. vezes sobra um tempinho. No episódio anterior a gente conversou sobre o TEA, aprofundou um pouco mais do que é o TEA, dos níveis de suporte de TEA, né? Os marcos de desenvolvimento na infância e na adolescência e as dificuldades que o paciente com TEA e seus familiares podem encontrar tanto na infância quanto na adolescência. Hoje a gente vai falar sobre comportamento. Por que as crianças com autismo agem da forma como agem e como os pais podem interpretar e lidar melhor com esses comportamentos. O que é comportamento, Roberto? Então, boa noite. Nessa perspectiva, né, da psicologia que a gente chama de ABA, né, análise aplicada de comportamento, comportamento não é o que o indivíduo faz, né? Isso a gente chama de resposta comportamental. O que o indivíduo faz. Comportamento é um processo que envolve o que é o contexto onde o comportamento acontece e o que esse comportamento produz de consequência. Então, acho que é um princípio da análise de comportamento que uma propriedade importante do comportamento é que comportamentos produzem consequências a curto, médio e longo prazo. E aquela história que alguns pais chegam no consultório dizendo assim, meu filho me bateu do nada, ele fez isso do nada. Mas nunca é do nada, né? Sempre tem uma função. Exatamente, não existe comportamento do nada, né? Assim, o comportamento ele é adaptativo, ele tem uma causa, ele tem uma explicação. O que acontece muitas vezes a gente pode não ter acesso a essa explicação, mas ela existe, ela tem uma causa, né? Assim, que a gente chama de função, né? Então todo comportamento tem uma função, ele tem um porquê, assim, e que a gente chama, a ferramenta que o análise de comportamento tem para identificar a causa de um comportamento, a ocorrência, né, por que ele ocorreu, a gente usa análise funcional. Né? Assim, então, todo comportamento tem uma função, então a gente vai identificar qual é a função desse comportamento. Né? Um comportamento pode ter uma função de comunicação. Nos não verbais, por exemplo, não verbais, que é muito, extremamente comum. Exatamente. Então, o comportamento pode ser mantido, né? Pode ter a função de conseguir atenção. Muitos comportamentos nossos têm a função de conseguir atenção. Por exemplo, falar, Jonas, olha para mim, é um comportamento verbal que tem a função de conseguir sua atenção. Mas uma pirraça de uma criança pode não ser verbal, mas pode estar em função também dessa consequência, que a gente chama de consequência reforçadora, né, que é a atenção. Né? E aí eu acho que é interessante também a gente dar uma pinceladinha e diferenciar o que é pirraça ou birra e o que é um meltdown. No autismo, né? O que é uma crise de fato, e às vezes aquela crise pode ser por questões internas, né? Uma crise sensorial, alguma questão nesse sentido, ou é um comportamento que é usado para chamar a atenção, né? A pirraça, a birra, né? Que tem que ter alguém para ver aquele comportamento, né? Aquele comportamento só ocorre diante de alguém, diferente do meltdown, que pode ocorrer sozinho, pode ocorrer uma crise sensorial. Nesse caso, acho que vale a pena a gente citar, então, porque nós falamos aqui de consequência, né? Comportamento produz a consequência e pode ser mantido por essa consequência. Mas tem tipos de consequência, então, né? Assim, uma atenção é uma delas. Então, o comportamento para conseguir atenção, que a gente chama de atenção, é uma consequência reforçadora. Tanto que quando a gente está conversando com alguém que a pessoa não está prestando atenção, você fala, dá atenção, olha para mim, né? Agora, às vezes você fala de uma forma direta, às vezes de uma forma sutil, a gente quer verbal, né? Mas e também o comportamento pode ser sutil ou pode ser mais... Pode. Agora tem outros tipos de consequência, né? Então tem consequência reforçadora, então tá tangível. Né? Assim, eu posso pedir, Jonas, me passa água. A água é o reforçador. Você me entregar a água, você está reforçando, você está dando a consequência para o meu comportamento de pedir água. Então há uma probabilidade maior, então, de quando eu tiver com sede, que eu emita esse comportamento. Nesse contexto, sede. Né? E aí nos não verbais tem a questão de treinar esse comportamento de pedir água, por exemplo. Né? Sim, vamos pegar esse exemplo que você deu. Então, ainda que seja um alguma manifestação, alguma expressão, apontar, e aí você reforça com a água. Exatamente, com certeza. Então tem
esse reforçador aí que a gente está falando que é a atenção, tem um reforçador tangível, também tem um tipo de reforço, que você falou de alteração sensorial, acho que vale a pena citar, que é o reforçador intrínseco. Né? Assim, então a pessoa não está recebendo algo como reforçador, entregando água, entregando um brinquedo ou dando atenção. É um reforçador intrínseco, significa uma sensação prazerosa. É algo de, O estímulo, todos nós né? fazemos coisas e a explicação é gera prazer fazer aquilo. Então ninguém me entregou nada, eu não pedi nada para ninguém, eu faço aquilo porque aquilo é prazeroso, como tocar guitarra. Eu poderia gerar uma consequência. Uma das consequências que o músico pode ter do comportamento de tocar é ganhar dinheiro para tocar. Mas o músico pode estar dentro do quarto e ninguém está entregando nada. Mas a consequência reforçadora intrínseca, a sensação que a música, ao escutar a música que ele está tocando, é um reforço intrínseco. Uma alteração sensorial, um comportamento do autista, né? De fazer um movimento repetitivo, estímulo, né? flapping, pode ter essa função de acalmar, de trazer uma sensação agradável, né? Assim, ou de aliviar algum desconforto, seria um reforçador intrínseco. Mas sem reforçador, o comportamento não acontece. Esse comportamento, então buscar explicar um comportamento significa ir atrás, né, disso, não é isso? De quais são esses reforçadores, o que é que está mantendo esse comportamento. E assim, e dentro desse contexto, o que a gente pode pensar assim, que os pais são os melhores observadores sim. do comportamento. Que mais acesso, eles é que passam a maior parte do tempo com a criança, né, com o filho. E acho que uma ideia principal do ABA e que a gente tenta fazer no consultório é fazer com que ele saiba interpretar esse comportamento. Né? Uma ferramenta importante para fazer isso é o ABC, né? Então, o ABC é um método que a ABA traz, o Skinner desenvolveu, né? Exatamente. Assim, lá no início. Então, ABC, antecedente, né? Antecedent, behavior e consequence. Antecedente, comportamento e consequência. Então, quando tem alguma situação, algum comportamento, o primeiro passo é o que levou a esse comportamento, né? Então, analisar o antecedente. E depois qual foi a consequência desse comportamento. O que a criança estava querendo com aquele comportamento. Porque aí você sabe se você vai reforçar ou não, o que você precisa mudar nisso, né? Vamos dar um exemplo assim. Vamos chamar o Joãozinho, aquele Joãozinho que bagunçava as escolas todas, mas esse Joãozinho é o da piada, não, né? É aquele, esse mesmo, da piada. É esse. Então, vamos imaginar assim que ele deu uma birra muito grande e começa a se bater. Isso aconteceu depois que a mãe chamou ele para juntar os brinquedos. Né? Quando a mãe viu aquilo, e que aquela crise estava aumentando e estava se batendo cada vez mais, a mãe foi e juntou os brinquedos para ele. Vamos tentar analisar essa vinhetinha sob o ponto de vista da análise comportamental. O que você me diz dessa vinheta? Vamos explicar para os pais e para quem está nos vendo aqui o que aconteceu nessa situação. Tá ótimo, perfeito. Então, você falou sobre essa ferramenta que o profissional e os pais podem aprender para analisar comportamento, né? Que é o ABC, antecedente, ou seja, é o contexto em que o comportamento aconteceu, olhar para o contexto que o comportamento aconteceu, para o próprio comportamento e para as consequências que esse comportamento gerou. Então, nesse contexto do Joãozinho, como é que a gente pode escrever do contexto? Ele estava no quarto, né, assim, com os brinquedos, ele brincou, os brinquedos estão todos espalhados, aí a mãe deu uma demanda para ele. Uma situação prazerosa, né? Estava brincando ali. A mãe deu uma demanda, vá guardar seus brinquedos, né? Eu falo, você vai ter que guardar. Essa condição é uma condição agradável, aversiva. Então, o Joãozinho não queria guardar, é aversiva, não gosta de guardar. Aí ele vai e começa a se comportar de uma determinada forma, por exemplo, bater a cabeça, ficar irritado, jogar as coisas. E o que acontece depois que o Joãozinho tem esse comportamento? Aí você citou aí, a mãe vai lá e guarda o brinquedo. Esse comportamento da mãe, muito provavelmente, pode reforçar esse comportamento nesse tipo de contexto. Quando o Joãozinho estiver de novo tendo que guardar brinquedo e ele começar a ficar irritado, a chance dele usar esse comportamento de novo é grande. Com esse objetivo, com essa função, mesmo que ele não tenha consciência, porque ele não precisa planejar para fazer isso não, né? Ele teve ali uma dose de dopamina com aquilo, né? Porque ele
evitou uma situação que era Exato. desconfortável para ele. Aí você citou o nome do comportamento, assim, o comportamento de fuga, de esquiva, né, que a gente chama de fuga e esquiva. Né, ele sai fora de uma tarefa através de uma ação, que poderia ser bater a cabeça, poderia ser fazer pirraça, jogar as coisas, não importa. Ele emite comportamento. Se aquele funcionar, e nesse exemplo funcionou, porque a mãe foi lá, desesperou e guardou o brinquedo, daqui a pouco ele está um pouco mais calmo. Atendeu a necessidade da mãe. Ele está calmo agora. Mas atendeu a necessidade da criança, atendeu a necessidade da mãe. Então, obviamente, aumenta a probabilidade, sim, que o comportamento é adaptativo, assim, mesmo que a criança não tenha a intenção de fazer, planeje fazer isso, porque ela poderia também, porque, por exemplo, não. Depois que ele aprendeu, ele começa a planejar isso. Há uma né? chance. Mas então, até então é um comportamento aleatório. Exato, ocorreu. Ocorreu o comportamento. Eu lembro de um exemplo, até te citei ele, de uma criança que eu tive a oportunidade de conhecer, na faixa de 8 anos de idade, que era um TEA nível 3, não verbal. Que ele tinha comportamento autolesivo, né? Ele se beliscava, batia a mão no queixo. E a gente observava, né, a equipe que atendia observava na época que a mãe andava sempre junto dessa criança. Então, se soltasse a criança, ela parava e não andava, tinha que dar a mão. E a gente foi observando que essa criança foi aumentando o comportamento autolesivo. Né? Foi aumentando, se batendo na cabeça, foi aumentando o tipo de comportamento. Mesmo com tratamento? Mesmo com tratamento e tal. Com a análise funcional de uma equipe, a gente tentar entender, conversando com a mãe, observar o comportamento da criança, falou dos pais, que é muito importante, é quem mais vai ter a amostra de comportamento para passar para o psiquiatra, para o psicólogo, para o neuro, enfim, para a equipe. A gente observou que a criança não se comunicava verbalmente, ela não falava, mas quando ela estava com fome, às vezes ela batia a cabeça, porque estava irritada com fome, aí a mãe ficava adivinhando o que ela queria. Falava, meu Deus, tirava o menino de leite, continuava batendo a cabeça. Eventualmente ela ia adivinhar. Eventualmente ela entregava uma comida, olhava, meio-dia já deve estar com fome. Dava comida ao menino, o menino parava de bater a cabeça. Então ele aprendia... Ela ia tentando várias coisas, né? Até que chegava uma hora ela acertava. Ou seja, quando ela acertava, a gente diz que nesse momento ela estava reforçando o comportamento. E aí o que foi acontecendo? Quando ela soltava ele, que eu falei que ela soltava e andava na frente assim, ele ficava para trás. Se tivesse a parede perto, ele batia a cabeça. O que ela fazia? Voltava e pegava ele. Então isso virou uma forma de comunicação. A criança começa tudo que ela queria, né? E que virou um problemão, porque ele não comunicava de outra forma. Então qualquer coisa que ele precisasse, que ele quisesse, era bater a cabeça na parede. Então, ou se beliscar, que eram 2 comportamentos. Mas se ele estava no ambiente, chegava mais gente, e ele, nível 3, assim, sabe? Muito, questão social, começava a ficar irritado, ele para a parede, ele não está gostando de ficar aqui não, tirava. Aí realmente ele parava. Então, reforçava o comportamento. Ela falava, que bom, deu certo. Bom não, porque ele está aprendendo a se comunicar cada vez mais. E está sabendo que aquilo dá certo para várias coisas, né? Ele vai usar. Não precisa ele planejar, ele pode planejar. Virou quase como uma ferramenta única dele, né? De comunicação. Virou uma forma de comunicar. Estou com fome, bate a cabeça. Acordei, minha mãe não está do meu lado, o que acontecia? A mãe levantava cedo para arrumar as coisas, morava só os dois, o menino ficava sozinho, acordava, ele na cama. Ela voltava correndo, ela via o barulho e voltava correndo. Então ela reforçava negativamente, reforço negativo, né? Esse tipo de que retira a condição aversiva que está com a pessoa. Então, isso só foi aumentando de frequência, os comportamentos autolesivos, só foi aumentando de frequência. E aí é um problemão. Então, é o que você estava falando, realmente a importância dos pais aí, né? O que a gente faz. E lembrando que o objetivo aqui não é julgar o pai ou a mãe, né? Ensinar. É observar o comportamento, entender o que está acontecendo e ensinar eles também a fazer essa observação e fazer essa mudança, né? Então, não é você está fazendo errado, você está fazendo certo, a gente não faz isso nunca em consultório, né? A gente ensina. Voltando nesse exemplo do João, assim, vamos pegar no antecedente, comportamento e consequência. Como que a gente poderia fazer diferente nesse exemplo, ou ensinar essa mãe a fazer diferente? No antecedente, por exemplo, assim, você tinha citado clareza e previsibilidade, né? Assim, sim, e dizendo para esse paciente, aos poucos, olha, daqui a pouco a gente vai juntar o brinquedo. Daqui um pouquinho a gente vai juntar esse brinquedo. Brinca mais um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai juntar.
tentando transformar isso numa coisa mais lúdica também, né? Apontar um relógio. Apontar um relógio, olha, quando tá o ponteiro vendo? chegar aqui, Quando o ponteiro chegar aqui, a gente vai ter que juntar. Então, essa previsibilidade é uma coisa que você pode... você pode agir no antecedente do comportamento, né? É uma forma de intervenção, né? Divisão da tarefa seria uma outra forma. Tem aquele monte de brinquedo para juntar, a criança sabe que é muito brinquedo, né? Que vai dar trabalho, que vai demorar. Vamos juntar primeiro os azuis, vem cá, vamos pegar os azuis, vamos separar junto aqui. Agora os vermelhos. Então, você vai dividindo essa tarefa em pequenas porções, né? Para não ter aquela sensação de que tem que fazer muita coisa e gerar esse tipo aversivo. Diminui o custo da tarefa, isso. Né? Assim, é igual a gente fala com o TDAH, né? Igual faz com o TDAH. E outra coisa... Isso, né? Vai ter sobre TDAH, vai ter coisa sobre TDAH. E outra questão que a gente faz muito em consultório, a gente já conversou sobre isso, é a escolha controlada, né? Sim. Oferecer 2 opções para a criança, dentro do antecedente ainda. Olha, a gente vai juntar esse brinquedo, mas a gente pode fazer isso dessa maneira ou dessa. As 2 vão atingir o mesmo fim que a mãe quer. Mas uma é mais longa e mais demorada, e a outra mais curta, mais rápida, para dar a sensação para a criança que ela está escolhendo, né? Que ela está tomando o caminho certo. Não é isso? Explica mais um pouquinho dessa escolha controlada. Você gosta muito disso, né? Eu adoro. Então, eu acho que o que você está falando assim, é verdade. Eu acho que a gente pode usar vários recursos, né? Assim, e um dos recursos é esse, assim, a questão da escolha controlada. Você dá 2 opções, uma tarefa menos custosa ou até mais agradável, e outra mais custosa, onde a criança vai escolher, o adolescente vai escolher que é menos custosa, claro, mas aumenta muito a probabilidade de atender ao que você está falando. Isso. Diferente de falar, você vai fazer isso e pronto. Né? Principalmente com criança que tem TOD, a gente já comentou. Que é o desafiador. A questão do antecedente que você falou, eu queria só voltar na questão dos quadros, que a gente já citou também, assim, figuras para crianças às vezes não verbais, figuras a hora do banho, daqui a pouco, estou tomando banho, daqui a pouco vai ser essa figura, aí a figura ao lado, falando, por exemplo, da hora do almoço, na hora de ir no comunicação médico, visual, né? Ensinar comunicação visual funciona como antecedente. E a gente tem, na verdade, há 2 formas 3, na verdade, de intervir aí, né? De os pais também intervir. Uma é essa que a gente está falando, antecedente. Fazer o controle do antecedente para ter um comportamento mais assertivo, mais adequado. A outra é o próprio comportamento, certo? Assim, ensinar habilidades para o indivíduo, ou até outros comportamentos, para ele ter acesso àquela atenção que a gente falou. Lembra lá no início, você estava falando? A criança pode fazer um comportamento inadequado e isso está gerando atenção. Só que, então, e a atenção é importante? Claro que é importante, mas essa criança pode emitir outro comportamento para acessar essa consequência reforçadora, e não esse. Então, a gente ensina outro comportamento. E tem as consequências também que a gente pode manipular, né? Igual você está falando de uso de reforço positivo, né? Ou de punição. Então, acho que é legal a gente... Entrar nessa questão da punição. Nessa questão da punição, né? Então, eu gosto de um exemplo, você sabe que às vezes eu explico aos pais assim, olha, a gente pode ensinar com reforço positivo e a gente pode ensinar com punição. Nossa cultura usa muito a estratégia da punição, né? Você fez um comportamento inadequado do trânsito, multa, né? Assim, você cometeu algum tipo de crime, cadeia. Assim, a gente usa muito dentro de escola, e antigamente mais ainda, reguarda. Então, assim, a gente usa muito na cultura essa questão de usar a consequência punitiva para ensinar comportamento. Só que existe a consequência reforçadora positiva, que é o que você estava falando. Eu gosto de exemplos pais assim, vão pensar em aprendizagem. Aí, imagina uma pessoa que você está no meio da rua, Jonas. Pensa aí nesse assim, para você ver. Você está no meio da rua, chega alguém e fala assim, aliás, você está procurando um endereço, e você para no meio da rua e fala assim, olha, deixa eu te falar, eu estou querendo saber aqui, como que chega na casa tal. Aí nós vamos dar um exemplo de uma pessoa tentando te ensinar por reforço positivo e outra por reforço negativo. Reforço positivo, aliás, vou falar o negativo primeiro, que a punição ensina o que não fazer, não é o que fazer. Você pune quando a pessoa faz uma coisa que não deve fazer, então a punição ensina o que não fazer. Você pensa um cara, um aversivo, você perguntou, um aversivo, você apresenta um aversivo, ou seja, o que não fazer, faz inadequado, você pune. Você pensa, você chega num cara e fala assim, como é que chega no tal endereço? Você fala, tá vendo aquele morro aqui? Não sobe não, que é o que não fazer, né? Então, na terceira rua, não entra lá não, porque não é lá não. Ele está te ensinando como o que não fazer, para você chegar no endereço. Reforço positivo
ele ensina o que fazer. Você aponta que está correto, né? Você mostra, está Vai atento naquela ao que rua, Isso. vira naquela rua. Cara, quem é que chega, quem que aprende? Quem chega primeiro no endereço? Quem aprende mais rápido? O uso do reforço positivo é muito diferente de punição. Punição a gente fala que produz efeitos colaterais. Que a sua área é medicamento, né? Então, medicamento você sabe melhor do que eu, óbvio, que você usa um remédio para uma coisa, mas ele pode produzir um efeito indesejado. Exatamente. A punição, você pune, você corrige um comportamento, você pune para não fazer aquilo. Você pode até conseguir com que a criança não faça mais aquilo, porque ela tomou um tapa na mão, ou porque você tirou um videogame dela. Mas só que você não aumenta ensinou a comportamento irritabilidade. alternativo para ela. Você não ensinou nenhuma habilidade nova, que a gente está falando de... Né? Você tem a probabilidade de ela ficar irritada e aí em algum momento ela descontar em outro ambiente, com outra criança, ou em outro lugar. Reproduzir esse comportamento de punir, de conseguir as coisas, né, através da punição. E tem um termo que a gente chama de contra-controle, que é um efeito colateral da punição, que é tipo o que a gente chamaria de vingança, sabe? Sim. Tipo, olha, a pessoa fez algo comigo, me irritou, aí eu descontar isso, às vezes no agente que me puniu, que é o pai e a mãe, e se eu não dou conta de fazer isso, no irmão mais terceiro, novo, irmão mais velho, em objetos, igual algumas pessoas. Pais brigam com o menino, o pai sai, o menino senta o celular no chão. E por que ele fez isso? Foi do nada? Não foi do nada. Nunca é do nada. O que nada. acabou de acontecer aumentou a irritabilidade, ele para diminuir a irritabilidade. É uma estratégia que ele tinha ao alcance dele para diminuir a irritabilidade. Então, não tinha um repertório grande para trabalhar essa irritabilidade ainda, né? Não é adulto, não tem o lobo frontal formado. Claro. A gente que é adulto fica irritado e às vezes não consegue controlar a irritação. Você imagina uma criança, né, como que ela ficaria. Então, a gente sabe que essa formação do lobo frontal, ela só se dá após os 21, 22 anos. Assim. Então, até lá ainda não tem recurso. Então, não dá para esperar que a criança consiga controlar a irritabilidade de alguma forma, né? Assim, de uma forma sadia, saudável, né? Perfeito. Então, essa é a questão, essa é a grande dificuldade da punição, né? Assim, esses são os efeitos colaterais, as consequências da punição como modelagem de comportamento, Exato. né? Não é a melhor estratégia a ser usada. É a que tem maior probabilidade de ser usada, porque a gente aprende muito assim, em todos os contextos que a gente estava falando agora, no trânsito, mesmo no modelo de educação que a gente tem, assim, na religião, vai lá pedir perdão. Então, assim, a gente tem muito isso, então a chance de reproduzir isso é alta. Mas a ciência, que a gente vive falando aqui, né, assim, sobre a ciência, o que a ciência pode contribuir, então a gente já sabe que mesmo no animal infra-humano, ou seja, no ser humano, no animal infra-humano, existe os efeitos colaterais da punição e é garantia de acontecer. Então, assim, a gente já sabe também que não é adequado. Porque você, mesmo atendendo ao objetivo dos pais, de que a criança não faça algo, existe a probabilidade de, em outras situações, apresentar outros comportamentos inadequados, que a gente está falando aqui, né? Exatamente. Contra-controle, fuga esquiva de tarefa. Isso. Você fazer uma criança ficar no atendimento. Tudo que você não espera que ela faça, ela vai acabar fazendo. O efeito exatamente oposto, né? Uma criança querer ir para a escola, porque a escola é legal. Cara, para prestar atenção. No modelo onde a gente tem muitas vezes que estudar não é agradável, quando fala assim, amanhã é feriado, você tem uma coisa errada. Porque quando você está fazendo o que você gosta, você está falando de dopamina, a gente fala da quando você está fazendo o que você gosta, a chance de aprender, você gosta de se implicar naquilo, buscar mais aquilo. Aquele tipo de atenção que é ligada ao afeto, né? Então, quando você gosta de alguma coisa, você consegue ter mais atenção e, obviamente, você vai reter mais conteúdo. Então, aí você fazendo um link com o TDAH, que é muito comum no TEA, né? Assim, a diferença do hiperfoco e não hiperfoco. O hiperfoco a criança com TEA e TDAH consegue ficar muito tempo porque a atenção é ligada ao afeto, né? Então fica ali, entra naquele mundo e esquece, né? Quando você dá alguma outra coisa para fazer que não tem tanto afeto, que não envolve sentimento, não envolve emoção, não envolve o gostar do fazer aquilo, ela vai ter dificuldade, vai ficar dispersa, não vai querer fazer, vai querer voltar para o hiperfoco, né? Então, só fazendo esse link com o TDAH. Mas se a punição não é uma forma adequada de controlar a consequência, o que a gente pode utilizar? Assim? Então, primeiro é não reforçar o comportamento, né? Assim, o que aconteceu. No caso do Joãozinho, né? Vamos pensar aqui. Então, é não reforçar aquele comportamento juntando os brinquedos. O que mais que a gente poderia fazer para controlar essas consequências? A gente está falando de extinção, né?
Sim, de a extinção de extinção comportamento. Por é exemplo, uma se técnica, né? se quer mudar esse comportamento, a gente quer mudar esse comportamento dele ficar se batendo toda vez que ele tem um estímulo aversivo, o que a gente poderia fazer? Como é que é a extinção planejada, por exemplo? Porque não é extinção pura e simplesmente, né? Sim, Porque senão... sim. Então, a extinção que o Jonas está falando, para o pessoal de casa entender que a gente está chamando de extinção, né? Assim, é um tipo de consequência para extinguir um comportamento. Vamos pensar, a gente ia fazer isso com um comportamento inadequado, claro, né? A gente não quer que a criança deixe de emitir comportamentos que são adequados, que está dentro do marco de desenvolvimento. Não, seria para inadequado, que é tipo o Joãozinho lá. O que seria extinção? Assim? Você não reforçar comportamento. Né? Assim, e aí, por exemplo, não dar atenção para um comportamento, por exemplo, para jogar brinquedo, fazer pirraça, não dar uma atenção para esse tipo de comportamento. Então, se a criança está precisando de atenção, você vai dar atenção em outro momento. Né? Em vez de tirar a atenção, na verdade, você desloca essa atenção para outros comportamentos, não para esse de fazer pirraça, de bater a cabeça na parede. Então, essa é a estratégia. E reforçar também diferencialmente. Então, se a criança está ali, batendo a cabeça, daqui a pouquinho você propõe, falou assim, ó, eu vou te ajudar a guardar, pega aquele ali, e ele começa a pegar meio controlando e você o ambiente, reforçar, planejando o ambiente, você reforçar esses comportamentos que ele está começando a fazer, de pegar um brinquedo, você ainda não guardou, mas ele pegou um para guardar, fala, nossa, que bacana, legal, isso mesmo, vou te ajudar agora, você está de parabéns. O importante é Você ele ter feito dá algum ênfase, movimento, né? Alguma coisa. Exato, que a gente até comentou, que às vezes alguns pais, infelizmente, às vezes fazem de forma incorreta, é de apresentar consequências sem o comportamento ter acontecido. Ou a criança ainda não falou, um treino de comportamento verbal não falou, ou a criança, vão guardar isso, vão guardar. E o pai está lá, ou a mãe reforçando, mas a criança não pegou nada ainda, não começou a emitir um comportamento. A gente reforça o comportamento que está ocorrendo, ou pelo menos parte de um comportamento que está acontecendo, né? Assim, então, se a criança começou a pegar, falei, isso, legal, você pegou, vou pegar esse aqui, vamos ver quem guarda mais rápido? E aí os dois correm, cada um corre de um lado para guardar. Você transformou aquilo numa coisa mais agradável, mais reforçadora. Eu acho que no fim das contas gera dopamina, então assim, acho que o ponto é esse. Exato. Não fazer comparações, eu lembro que você tinha citado também essa questão de ficar comparando criança com outra, também ajuda, mas usar ao máximo assim, a questão do reforço para alterar comportamento, ou extinção também, no lugar de punição, é o que é mais assertivo fazer, sem dúvida nenhuma. A punição a gente já contou aqui por quê, né? Assim, o reforço, a gente sabe que todo mundo, todos nós, não só crianças atípicas, neurotípicas, não importa, se implica mais naquilo que é reforçador positivo. Vamos pensar no trabalho. Você está ali, você fez o seu trabalho todo. Se você tem um chefe que vem ali e reforça que, nossa, olha, pô, gostei do seu trabalho, né? Ou então o outro que vem, você fez tudo, o cara fala assim, você não fez mais que sua obrigação. Então, assim, vamos pensar em nós adultos, como é que a gente reage diante da punição ou diante do, né? Exatamente. Então, como é que a gente espera que uma criança não reaja dessa maneira ou que reaja de uma maneira diferente diante da punição? Né? Então... Sem dúvida nenhuma. Acho que o que a gente está falando aqui, inclusive, né, eu acho que vale para qualquer indivíduo. Claro que a gente sabe das dificuldades de uma criança com autismo, mas comportamento produz consequência. Não é comportamento de criança com autismo que produz consequências. Comportamento até do animal produz consequências. Sim. E se atentar, né, para essas consequências, para poder identificar, que é o que a gente está falando no episódio de hoje, gente, né? Assim, por que um comportamento acontece? Tentar explicar um comportamento. Qual a função do comportamento, por que ele acontece, o que vem antes e o que vem depois, o que ele ganhou com aquele comportamento, o que ele não quer fazer, o que ele quer evitar com aquele comportamento, né? Exato. E eu acho que esse é o cerne principal do que a gente gostaria de passar para os pais, né? Assim, é como entender o comportamento, primeiro saber que ele não vem do nada, nunca vem do nada. Você pode até não ter identificado o que gerou aquele comportamento, mas teve alguma coisa que gerou. Talvez você não identifique na hora, você não consiga identificar, você não consiga... Porque pode ser um estímulo interno, né? A gente estava falando de um comportamento intrínseco, de uma questão intrínseca. Mas tem alguma coisa. Então, primeiro é identificar o que é, identificar qual que é a função do comportamento, né? O que ele está querendo te dizer, porque comportamento é comunicação, né? Principalmente nos não verbais, nos verbais também, nos não verbais também. E
como manejar as consequências, como você, né, mudar, direcionar isso, né? Não reforçar no comportamento que você não quer e reforçando os positivos, ensinando outras habilidades para aquela criança, né, para ela conseguir a mesma coisa, ou para dizer que não quer juntar aquele brinquedo naquele momento, mas que pode esperar um pouquinho, né? Então, trazer para esse repertório de habilidades para a criança, né, para que se desenvolva melhor e gere menos estresse. Então, eu acho que é o cerne do que a gente, sem dúvida nenhuma, né, tem que tentar trazer desde o início aqui. Né, assim. Acho que por isso que eu penso que é muito importante os pais ter acesso a um plano de intervenção, saber o que é que os profissionais estão tentando ensinar, o que está em atraso. Então, sabe, os pais estão cientes, meu filho está aprendendo a falar, aí no banheiro sozinho, que os comportamentos que estão sendo treinados pelos profissionais, os pais ter clareza disso. Olharem, que é o que você estava falando, os pais saber para onde que olha para explicar comportamento. Então, para o contexto, que é o antecedente, não só para o que está ocorrendo, mas onde, com quem está presente, o contexto, e o que está acontecendo logo após um comportamento, que é o que você falou do ABC. Você olhar para as consequências também, porque elas interferem. E parar, muitas vezes, de tentar explicar comportamento pela uma nomenclatura, tipo assim, por que ele faz isso? Porque ele é autista. Olha, ele é autista, mas a explicação de por que ele faz vai para além dessa nomenclatura, do nome. Isso é um nome, não é uma explicação. Isso é um nome que se dá àqueles comportamentos. Não a explicação de a explicação mais complexa, né? Inclui outras variáveis, como você está falando. Porque senão a gente corre o risco de ser muito reducionista, né? De reduzir tudo. E nesse reducionismo, você limitar as possibilidades de intervenção. Se ele faz isso porque ele é autista, então não tem o que fazer. Não, ele vai deixar de ser autista? Não, então não precisa fazer nada. E não é bem assim, né? Sabe que então, não. E acredito que muitas dessas questões, assim, de novo, a gente não está julgando, né? Não é a questão de julgar os pais, né? Eu acho que é uma questão de ensinar. Às vezes esse reducionismo ocorre diante de muitas situações que os pais já passaram na rua com outras pessoas, né? Então a tendência de falar ele é autista para que as outras pessoas tenham uma certa empatia e entendam o que está acontecendo, né? Então o comportamento tem essa função dos pais, né? De falar que ele é autista. Ele é autista. Então o comportamento tem uma função de, opa, peraí, ele é assim porque, né, ele não sabe falar, porque ele não sabe se comunicar, porque ele tem uma série de... Mas não reduzir isso, né? Assim, a explicação. Exatamente. Ele é autista e não tem o que fazer. Não, tem muito o que fazer. Inclusive, a gente viu no episódio passado que é perfeitamente possível a mudança de nível de suporte. Boa, bem lembrada. Do nível 3 para 2, 2 para 1, com certeza. É o grande objetivo, né? Muito bem, meu caro. Hoje eu acho que a gente ajudou o pessoal de casa. E talvez a gente está entrando um pouquinho mais nessa questão prática, né? Claro que a gente traz muita teoria, mas eu acho que cada vez mais a ideia é a gente ir aproximando dessa prática para que tudo isso que a gente estuda, tudo isso que a gente fala em algum tipo, né, em termos técnicos, se traduza numa linguagem mais acessível para eles. E o objetivo de toda a terapia, né, do hábito, de todo mundo, é ensinar que os pais sejam os próprios terapeutas dos filhos, né? Exato, com certeza. Manejando esses comportamentos. É quem vai ter mais oportunidade de intervir. A todo momento, né? A todo momento. A todo momento. Exatamente. Por isso que eu acho que é importante isso mesmo, do que a gente falou hoje no episódio, né? De entender causa de comportamento, né? Assim, e não tratar a causa como, é autista, que é o que você acabou de falar. Não, tem muita coisa envolvida, inclusive o comportamento dos pais, dos profissionais que atendem, né? Assim, tanto os pais quanto os profissionais, se a gente cria condições para intervir em casa ou dentro de um consultório, reforçadores positivos, a chance de ter resultado é maior, de se implicar é maior, e se você usa estratégias, ou em casa, ou no consultório, para a criança que faça uma atividade ali, ensinando a falar, ensinando qualquer outra habilidade, mas usando punição, forçando a barra, a chance de ter fuga, esquiva, conta contra o olho, que a gente falou, é alta. Né? Então é legal a gente, né, assim, deixar isso claro para o pessoal de casa, né, que entender um pouquinho mais sobre comportamento, né? Exatamente. E o próximo episódio? Muito bem, assim, então, no próximo episódio a gente vai falar sobre habilidades sociais, o que são as habilidades sociais e como desenvolver um pouco mais essas habilidades sociais.
né? Hoje a gente falou sobre comportamento, como você mesmo disse, né? Acho que é importante frisar que todo comportamento comunica algo. Acho que se tivesse alguma coisa para ficar hoje, final, assim, né? né? Uma mensagem final é isso. Exato. Então, se vocês gostaram do episódio, curtam, compartilhem, tem nosso canal no YouTube, nosso perfil no Instagram. Comenta pra gente, deixa dúvida, se gostou fala, se não gostou também fala, porque a gente muda, né? Sim. A gente ainda tem outros episódios para fazer. Claro. Se tiver alguma coisa que não esteja dentro da necessidade de vocês, avise a gente, faltou falar isso, faltou falar aquilo, porque a gente vai estar fazendo isso pensando realmente nos pais, né? Pensando em trabalhar, em facilitar a vida da família e do paciente com transtorno de espectro autista, porque a gente sabe que é muito complexo. Exato. Muito complexo, né? Então, de novo, segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram, @meufilhocomautismo, e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço. Abraço.